como hipnotizar o entrevistador através da comunicação assertiva, não apenas para favorecer e você conseguir se posicionar da forma como você gostaria nos processos seletivos, mas saber a técnica da comunicação assertiva vai favorecer a sua vida em todos os relacionamentos, né? Toda vez que você precisar se relacionar com alguém, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamento entre candidato e entrevistador. Hoje a gente tem a participação especial da Emily. Como usá-la no processo seletivo para hipnotizar aí o selecionador. Esse é o grande desafio de hoje. Vamos lá, né? Esse tema, na verdade, da comunicação assertiva tá dando pano pra manga, né? Então a galera tem gostado. Tem uma coisa que eu ouço muito, né? As pessoas falando: Joyce, para se sair bem numa entrevista, tem que ter o tal do marketing pessoal, tem que saber se vender. Eu já te adianto que, assim, o que eu vou explicar aqui não é técnicas de venda e de marketing pessoal, longe disso. Tá? É uma técnica da psicologia de como você ser um bom comunicador com as pessoas, como você se posicionar de uma forma assertiva. Oi, gente, tudo bem? Oi, Ricardinho, tudo bom? E como fazer isto de uma forma que seja genuíno, sempre, né? Mas de uma forma que chame a atenção de quem está te observando. No caso ali, no momento da entrevista, o selecionador. Né? E tem N formas de fazer isso, né? Eu vou dar conteúdos aí de como fazer isso de uma forma assertiva. Você sabe se expressar? Basicamente, existe 3 formas pelas quais a gente mais se comunica, né? Que é a forma passiva, a forma assertiva e a forma agressiva. Então, quanto mais você assimilar esses conceitos que eu vou trazer para você aqui hoje, melhor será. Como é uma prática comportamental, né? É sempre bom ressaltar, lembrar que é aquela coisa. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, assimile esses conceitos que eu vou, né? A técnica que eu vou te falar hoje e pratique mesmo. Pratique no seu dia a dia, pratique nos seus relacionamentos amorosos, pratique nos seus relacionamentos no ambiente de trabalho, pratique nos seus relacionamentos com seus amigos, pratique no caixa do mercado, sabe? Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Vamos falar então do passivo. Então, o passivo, ele tende a não verbalizar, né, aquilo que ele sente, tende a não expressar as opiniões, ele tende a se manter numa postura mais passiva, no sentido de não verbalizar e não seja verbalmente, ou seja até mesmo de comportamento, né? Então ele não se expressa, ele tende a ter uma postura de comportamento facial mais neutra. Então, sabe aquelas pessoas, eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, que se ela tá triste ou se ela tá feliz, a expressão facial dela é a mesma. Então, isso tende a ser uma passividade, né? Não é adequado, não é o assertivo, tá bom? E eu não vou entrar em muitos detalhes do passivo, mas o passivo, quando ele verbaliza assim, num tom de voz mais baixo, né? Ele verbaliza de uma forma onde ele vai rodeando a conversa, ele não vai direto ao ponto, ele não diz exatamente de fato o que ele quer falar, né? Então ele vai, mas então, e aí vai rodeando, você fica, quem é mais agitado fica até nervoso, fala logo, sabe? E aí ele também tende a usar uma sequência de palavras que não são as palavras assertivas. Então, eu quis trazer também quais são as palavras não assertivas, tá? Então, por exemplo, talvez, suponho, imagino, poderíamos, você se incomodaria se eu fizesse tal coisa, apenas, você não acha? Ele sempre tá na defensiva, vamos dizer assim, e sempre à mercê da opinião dos outros. O agressivo também não é o assertivo, né? Não é
ao adequado. O agressivo, ele já tende a verbalizar as suas opiniões, inclusive ele verbaliza de uma forma até exagerada, né? Se impondo muitas vezes, então ele já tem aquele olhar e é uma postura, né, corporal mais intimidadora, né? Ele tende até, inclusive, usar de uma linguagem não verbal, de gestos e tal, ele bate na mesa, ele tem uma coisa mais ríspida mesmo. Através da sua agressividade, ele até consegue influenciar as outras pessoas, né? Porque ele é tão impositor que ele acaba influenciando os outros, mas não por argumentos, mas sim por imposição mesmo, e até mesmo de medo. Sabe aquela coisa assim, eu vou fazer o que essa pessoa está falando, porque eu tô com medo dela, e não que eu realmente entendi e compreendo e comprei a ideia do que ela está falando. E aí tem também algumas palavras que o agressivo utiliza de uma forma até exagerada, né? Então, ele vai muito assim, ó, seria melhor que você fizesse tal coisa, ou faça tal coisa, né? Ou tenha cuidado de tal coisa. Você deve estar brincando comigo. Essa é uma frase que o agressivo usa muito quando ele não gosta de algo. Então ele já vai para agressividade literalmente verbal. Me conta se vocês conhecem alguém assim, né? Tanto passivo quanto agressivo. Eu conheço várias pessoas no ambiente de trabalho, então nem se fala. Inclusive, uma curiosidade aqui, tem muita gente que atrela a comunicação agressiva com a imagem, né, com o cargo de chefia, né? Então, fala assim, o superior é uma pessoa impositiva, é uma pessoa que manda e desmanda, tal. Mas não necessariamente, eu já vi muita gente que não tem um cargo, né, de chefia, de coordenação, nenhum cargo nesse sentido, e que é agressivo, né? Inclusive cargos até iniciantes mesmo, estagiário, trainee, o pessoal tem uma agressividade na sua comunicação. Então, já vi muito. Então, me conta aí se vocês já viram, se estão associando esses conceitos com as pessoas que vocês convivem, né? Seja no ambiente de trabalho ou até mesmo no seu dia a dia aí. Uma outra coisa que o agressivo ele tende a fazer são mensagens interpessoais, né? Então ele vai direto à pessoa, assim, ser pessimista até, ser bem pessoal, no sentido de você está brincando, você deveria ter feito, você não fez direito, você não sabe da tal coisa, é péssimo isso que você fez. Então ele sempre vai para o você. Tanto o passivo quanto o agressivo tem muitos efeitos colaterais nas relações, tem muitos prejuízos nas relações. Tanto um quanto o outro, né, tende a ter uma predisposição. Ó, deixa eu até ver aqui. Li, oi, Li, tudo bom? É horrível, né? Ó, o agressivo, ele é bem pesado quando a gente trabalha com pessoas agressivas. E realmente é horrível. Quando ele tá num nível superior ao nosso, quando ele é nosso gestor, vamos dizer assim, aí o ambiente fica bem pior mesmo, bem ruim mesmo, né? Mas o passivo, apesar dele ser mais recuso, também não desenrola o processo, né? A comunicação não se desenrola, como eu posso falar, o relacionamento não rola, então também não é tão legal, né? Então, pensa aquela pessoa também que você pede opinião, fala assim, olha, fiz aqui esse trabalho, esse job e tal, não sei o que você acha? Aí a pessoa olha e fala assim, tá bom. Aí você fica até sem saber, será que tá bom mesmo? Ou será que ela tá com medo de falar, de contribuir? Então o negócio também não rola, sabe? Não desenrola. Não rola e nem desenrola, né? Tanto um quanto o outro tem muito prejuízo nos seus relacionamentos. Não criam vínculos de fato, tende a não ter um relacionamento sadio, porque enquanto um bate, o outro se isola, né? Tem essa tendência mais de isolamento. E é um mito que eu vou quebrar aqui agora. Ambos, tanto o passivo quanto o agressivo, eles têm baixa autoestima. O passivo é mais nítido,
né? Que eles tendem a não gostar de si mesmo, mas o agressivo também. É uma forma até de defesa a agressividade, muitas vezes. Então, ele vai para a luta, vamos dizer assim, para se defender. E ele vai porque ele tem uma segurança muito alta e ele acredita que a todo momento na cabeça dele passa informações, passam mensagens de como se ele tivesse tendo que se defender, que tá todo mundo contra ele, então ele tem que se defender e tal. É uma piração muito louca, assim. Mas o foco é a gente falar, então, como ser assertivo e hipnotizar na entrevista e nos seus relacionamentos. Inclusive, no final da live, ainda vou lançar um desafio aqui. Quero ver quem vai aceitar. E depois eu quero que você me conte como foi esse desafio. Se você aceitar e realmente fizer, quero que você me conte como foi, tá? Hoje, eu queria até mandar aí um forte abraço e parabéns pro Biel, que é um seguidor aqui. Ele me mandou uma mensagem muito fofa, adorei, mande sempre, eu fico muito, muito, muito feliz em saber. Ele mandou uma mensagem falando, Joyce, o Biel nem é meu aluno, ele só me segue aqui no Instagram e vê minhas lives, meus vídeos, meus conteúdos, e ele falou assim, ó, só com os conteúdos gratuitos que você me mandou, né, que me mandou não, que eu consumi, eu passei no estágio top, com as suas dicas. Então, ó, parabéns, Biel. Tô super feliz aí por você e fico muito honrada em saber que eu tô colaborando. Então, show de bola, sempre me contam mesmo. Então, já entendi o passivo, já entendi o agressivo, então como que é o assertivo? Sempre que você tem uma opinião a respeito de algo, você verbalizar isso de uma forma mais sadia, né, não agressiva, respeitando ambas as partes. Então, como que é isso na prática? Cuidar para o seu tom de voz não ser nem baixo e nem alto, né? Então, ser um tom de voz firme, mediano e firme. Ter uma fluência muito clara e objetiva, não ficar cercando. Lembra que eu falei que o passivo ele vai cercando? Não, ir direto ao ponto. Fala assim, olha, eu gostaria de conversar com você sobre tal assunto, tá? Na entrevista, o que acontece aqui, né, na entrevista? Então, quando o entrevistador pergunta algo, o passivo ele vai pelas beiradas para responder, conta toda uma história e não sei o quê. Quando viu, o entrevistador tá lá dormindo, né? E o passivo tá tentando contar. E o agressivo já vai né? Sabe, bem agressivo. O assertivo já não. Assimila aquela pergunta, processa ela e fala num tom de voz firme, mediano, de uma linguagem clara, de uma postura ereta, não é nem tô indo para agressividade e também não tô nem assim me escondendo, e respostas diretas à situação. Então, como foi uma situação que você passou? Teve uma situação que eu passei assim, 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 assim. Simples assim, tá? Mas a dica de ouro para você hipnotizar realmente o seu entrevistador é você casar o não verbal com o verbal. Ou seja, tudo que você falar, o seu corpo ele tem que expressar aquilo. Então, se você fala que você está feliz, você tem que sorrir. Se você falar que você não está feliz, o seu corpo tem que falar, não estou feliz, né? Ou eu quero essa oportunidade, tem que mostrar energia, tipo, eu quero mesmo, sabe? Não adianta falar assim, nossa, eu quero muito essa oportunidade, nossa, como eu tô feliz que você me chamou, e nossa, se eu entrar aqui, conte comigo. Isso não, né? O não verbal e o seu verbal não estão casando. Então vamos para as palavras que todo mundo quer. Quais são as palavras assertivas que você pode utilizar na entrevista, não apenas para hipnotizar seu entrevistador, mas para ele não ter dúvida de que você é o candidato nota 10, tá? Então, por exemplo, quando ele te perguntar algo, sempre começa as frases como eu penso que isso deve ser feito desse jeito. Ou eu sinto, fico muito feliz que você tenha me chamado. Ou não, ou eu sinto tal coisa sobre isso. Falar dos seus sentimentos é super assertivo, tá? Coisa que ninguém faz na entrevista, né? Mas fica aqui a dica para você não ser mais um na entrevista. Então,
eu quero. Então, quando quer, quer. Então, não é assim, talvez, vamos analisar. Sabe? Parece até aquela coisinha de shopping, sabe? Aquela coisinha de shopping, ó. Não sei se vocês já foram comprar algo no shopping, numa loja, e aí chega lá, você não gostou tanto dessa coisa, ou até mesmo você ali na hora não amou, tem que pensar, tem que analisar, às vezes o valor está mais alto do que você imagina, e tal, não sei o quê. E aí o vendedor te pergunta, fala assim, e aí, vai levar? Aí você fala assim, talvez, eu vou pensar, vou analisar. Na entrevista, não faça isso. Ou eu quero ou não quero. Simples assim. Então, seja assertivo. Então, fala, olha, eu quero vir para a entrevista, quero vir para a empresa, quero sim participar dessa equipe. Ou não, olha, eu até gostei da empresa, de você, do gestor e tudo do processo, mas para fazer essas atividades eu já não me chama tanta atenção. O que me chama atenção são as atividades Y e Z, tá? Então, seja direto ao ponto. Usar o nós, vamos dizer assim, nem eu. Lembra que o agressivo, ele fala muito você. O passivo, ele vai pelas beiradas. O assertivo fala muito no nós. Ele fala eu sinto, eu quero, mas ele também fala no nós. Então, ele tem essa questão de coletividade, né? Então, ele fala, faremos um trabalho junto, né? Como podemos resolver tal assunto. Usar isso na entrevista é altamente potente. Por quê? Porque você já está mostrando para o entrevistador que vocês vão realmente fazer um trabalho juntos. Que você já está inserido. Então, você está falando com a parte da mente dele da emoção, que é o sistema límbico. E aí você já está falando para ele assim, estamos juntos. Eu já estou aqui, eu já faço parte da equipe. Entende? Já vai associando que a gente está junto nessa, né? Quando você também, no final da entrevista, eu sempre sugiro, né? Sempre tem uma parte ali que o entrevistador ele deixa aberto para você perguntar algo, tirar alguma dúvida, ou até mesmo posicionar mais algumas coisas, né? Que você acredita ser necessário, que talvez ele não tenha perguntado, enfim. E aí é a hora de você fazer perguntas. Tem até uma outra técnica que eu estou trazendo aqui, porque hoje, né, como foi solicitado esse tema, eu estou trazendo várias coisas bacanas. Tem até uma outra coisa que eu estudei que eu não vou lembrar, sinto muito, mas eu não vou lembrar qual que foi o autor, mas tem uma técnica que fala assim, quem faz as perguntas tende a ter o controle do diálogo, da conversa. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, as perguntas são feitas pelo entrevistador, né? Então, ele tende a ter o controle ali da situação. Nesse momento do final, que é o momento onde o entrevistador geralmente deixa aberto para você se posicionar, perguntar e tal, utilize esse momento, né? Então é super assertivo você fazer perguntas também. A pergunta-chave aí para o final da entrevista é duas, vou dar 2 brindes hoje, porque hoje eu tô animada, tô porreta. 2 perguntas. A primeira pergunta é: quando que ele vai te dar uma posição naquele processo seletivo? Então você fala assim, olha, qual que é a sua previsão de dar uma posição sobre essa etapa aqui, sobre a nossa conversa? Você tem uma previsão para isso? E aí você combina com ele algo como, que aí vem a pergunta de casamento, né? Aí você fala assim, o que você acha, então, se por acaso, né, eu sei que a sua vida está corrida, que o seu dia a dia é atarefado, então o que você acha de no final, na sexta-feira, se você não me der um retorno, eu entrar em contato com você na segunda-feira. Se você não me der uma posição até sexta, que é o dia que provavelmente ele vai te falar, eu entro em contato com você no próximo dia útil. Tudo bem eu fazer isso? Geralmente ele vai falar, ok, beleza. Né? Então aí também casa a assertividade de você colocar para ele que você está no jogo, que você não está passiva e muito menos agressiva ali.
tá? Os ganhos de você ter uma comunicação assertiva no seu dia a dia, né? Lógico que eu coloquei aqui, principalmente no processo seletivo, que era o tema, mas no seu dia a dia você vai ter muitos ganhos, né? Porque quem tem a comunicação assertiva tem um mindset, a mente muito voltada à resolução de problemas. Então, assim, como a gente pode resolver, como que a gente vai fazer, eu penso fazer dessa forma, o que você acha, tudo bem dessa forma, eu sinto que dessa forma não vai ser legal, né? Ou eu me sinto desconfortável fazendo isso e tal. Deixa eu até falar. Deus abençoe, gente. Que linda. Ó, Renate. É assim? Eu acho que é de Renata, né? Olha, vamos lá, ó. Super topei a sugestão da live. Quarta-feira tem live, então, sobre o currículo bem elaborado. Fica aí, muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada pelo carinho. Fico, ó, me deixou até fora do eixo. Deixa eu voltar aqui pro foco. Então, quais são os benefícios da comunicação assertiva? Quem tem a comunicação assertiva tem o foco no mindset focado para resoluções de problemas, né? Então, ele sempre vai lidar e chamar, né, as pessoas para resolver aquela questão, né? Sempre de uma forma nós, né? Não é nem eu e nem você. Somos nós que vamos resolver. Então, ele leva em consideração a opinião do outro e também se posiciona, né? Seja para coisas positivas, no sentido, olha, bacana isso que você falou, eu também penso assim, como coisas que ele diverge, né? Então ele fala, olha, isso que você falou até que faz sentido, mas eu penso dessa forma, tá? Então tende a resolver melhor os problemas, o que no ambiente de trabalho isso é top, quem faz isso, assim, realmente é um profissional super valioso e raro até, tá? Com isso, a pessoa acaba se sentindo bem. Lembra que o passivo e o agressivo têm uma tendência a baixa autoestima? Então, o assertivo já não. O assertivo, ele se sente bem consigo, ele se sente bem com os colegas, né? É uma coisa mais... se sente satisfeito, né? Muitas vezes, então... O passivo, ele sempre vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Ai, será que eu devo falar? Será que não? Tal. Quando você é assertivo, você fala e pronto. E as coisas fluem. Então, você fica mais satisfeito com você, mais satisfeito com os outros. Isso diminui muito a pressão que você se coloca. O passivo, ele tende a colocar muita pressão. O agressivo também, né? Porque ele também tem a questão da baixa autoestima. Então, eles se pressionam muito, né? Para as coisas acontecerem. O assertivo, quando você verbaliza e faz esses combinados e chama o time para você, no caso da entrevistadora, chamou, falou assim, ó, tô me posicionando aqui na entrevista, vamos fazer isso juntos, né? Se você não eu sei do seu dia a dia, se você não me contatar, eu posso te contatar. Então, fazer esses casados, esses combinados, faz a pressão, assim, sair um caminhão de pressão do seu ombro, o negócio fica mais tranquilo e você tende a ficar mais relaxado. E aí você se sente também no controle da situação, que é aquela questão da pergunta. Faça perguntas, né? Fazer perguntas no processo assertivo, eu dei aqui uma sugestão de pergunta, né? Você pode fazer no final, mas fazer pergunta no processo seletivo, tudo que você não ficou claro, que você, será que é assim? Será que no dia a dia aqui é assim ou é assado? Será? Faça. Não tem essa de, se eu perguntar vai ser feio, ou não vai ser feio. Sabe aquelas coisas de escola, faculdade, sabe? De, se eu levantar a mão e perguntar, o que vão achar de mim? Na entrevista tem muito isso, né? Os candidatos acreditam que não podem perguntar, porque estão sendo avaliados as perguntas deles. Não, pelo contrário, se você pergunta, principalmente querendo saber mais informações sobre a entrevista, sobre todo o processo, sobre a empresa, sobre a vaga, sobre os gestores, enfim, qualquer pergunta está demonstrando, na verdade, o que você tem um grande interesse. E mais do que isso, que você está sendo assertivo em se posicionar. Quer dizer, para o entrevistador que está observando, ele vai entender isso como
Olha, se no dia a dia de trabalho dele ele tiver questões a serem resolvidas, ele vai resolver essas questões. Ele vai perguntar, ele vai tirar dúvida, ele vai se posicionar de uma forma não só assertiva, mas até ter essa iniciativa de resolver. É bom que você seja assertivo na vida. E aí, pra gente encerrar essa live rapidez aqui, trouxe um desafio e eu quero que quem topar fazer esse desafio depois me conte se deu certo, se não, qual que foi o resultado, tá bom? Vamos treinar a comunicação assertiva ao longo dessa semana, com qualquer pessoa, pode ser namorado, família, amigo, ou no caixa do mercado, no metrô, enfim, qualquer pessoa. A ideia é que você utilize esse vocabulário do assertivo com essas pessoas. Então, lembrando, qual que é o vocabulário do assertivo? As palavras-chave de ser um comunicador assertivo. Eu penso, eu sinto, eu quero ou eu não quero, faremos, né, união, né? Como podemos resolver tal situação, né? O que você pensa sobre essa situação? Então, perguntar. E o que você acha de fazer tal coisa? Né? Fazer combinados. Então, pega qualquer uma, se eu for sugerir uma, como podemos resolver? Então, coloca essa pergunta como sendo uma palavra que você tem que treinar essa semana, como se você estivesse iniciando o aprendizado de uma língua nova, que é basicamente isso. Então, sabe quando a gente está aprendendo inglês, sei lá, espanhol, outra língua, e a gente pega ali algumas palavras e fala assim, vou treinar essas palavras nessa semana? Então, se eu fosse te sugerir algo, na verdade, já estou te sugerindo algo, pegue pelo menos essa pergunta. Como podemos resolver isto? E treine isso com qualquer pessoa, em qualquer situação. Depois você me conta se deu certo. Beleza? Um beijo. Na verdade, eu vou até já dar um spoiler aqui, que eu tenho lá no meu curso, né, na Academia da Empregabilidade, a gente tem aulas sobre como fazer um currículo vencedor, que também, assim, salte aos olhos, que seja impossível de não reparar, tá bom? Então, vou pegar essa aula e vou trazer um pouquinho dela aqui para nossa live de quarta-feira, ok? Um beijo, gente, uma feliz semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima live.